O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Tomé, uma festa importante para nós, que nos recorda a experiência deste apóstolo, que não é tão diferente da experiência que muitos de nós fazemos. Tomé é um homem que precisa concretamente tocar para crer. É uma realidade muito presente, principalmente na nossa sociedade moderna. A sociedade moderna, o homem moderno, é um homem que precisa, para assentir a algo, para dar o assentimento a algo, precisa reconhecer como verdadeiro. E Tomé, diante da experiência que os apóstolos fizeram 8 dias antes, o relato bíblico vai falar da experiência que os outros apóstolos tiveram, aqueles que estavam no cenáculo. Jesus aparece para os apóstolos, para aqueles que estavam no cenáculo, mas Tomé não estava entre eles. Os outros apóstolos puderam ver Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso, se alegraram com a presença do ressuscitado no meio deles, receberam a força do Espírito, receberam a missão de Jesus de conduzir o rebanho, de conduzir o seu povo ali, aquela experiência do cenáculo, como muitos exegetas dizem, a experiência do Pentecoste joanino, Jesus que envia o Espírito Santo sobre os seus apóstolos. E Tomé não viveu essa experiência, porque ele não estava entre os apóstolos. 8 dias depois, os apóstolos falam da experiência, transmitem a experiência a Tomé, mas Tomé, ele exige a experiência, tocar o lado de Jesus, tocar as chagas de Jesus. Essa experiência, as Sagradas Escrituras não dizem isso, mas imagino eu que os apóstolos também talvez traziam, antes de ver Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso, os apóstolos traziam o mesmo anseio do coração de Tomé. Os apóstolos talvez tivessem a mesma aspiração, o mesmo desejo de colocar a mão no lado de Jesus, de fazer a experiência que Tomé fez. Mas Tomé, ele, como era próprio da sua personalidade, Tomé, ele
expressa a verdade do seu coração. E a verdade do seu coração é que ele precisa ver para crer. Mas Jesus, mesmo diante dessa postura racionalista, a gente poderia assim dizer, como hoje nós falamos, essa atitude racionalista de muitas vezes não se pautar na fé como uma virtude fundamental para a vida do homem crente. O homem que crê precisa ser um homem de fé. A fé é um aspecto do homem que crê. O homem que crê não é um homem que acredita em realidades irracionais, porque a fé não é algo irracional. O homem que crê é um homem que pauta a sua vida na certeza da palavra de Deus, na certeza da voz de Deus, portanto, a partir da virtude da fé. A fé não é algo irracional. A fé está em profunda relação com a razão. A nossa fé, muitas vezes, se explica, nós explicamos a nossa fé, porque a nossa fé se explica pela experiência que nós muitas vezes fazemos de Deus. Porém, sabemos que aqui é o passo seguinte, né, o passo que Tomé não foi capaz de dar, e o passo que muitos homens dos nossos tempos, o homem moderno, o homem do empírico, né, daquilo que ele vê, o homem que não consegue acender a verdade, senão por esse elemento que se apresenta para ele, para os seus sentidos. Esse é o homem racional. Mas o homem de fé é o homem que consegue ver além do que a razão é capaz de compreender. Até mesmo porque a nossa razão, ela não é capaz de conceber toda a verdade sobre quem é Deus, porque seria um absurdo acreditar que o homem seria capaz de conceber Deus com tudo aquilo que ele é dentro de si, ou seja, o homem compreender a verdade de Deus. O homem recebe, o homem traz Deus dentro de si, mas o homem, pela sua razão, ele não é capaz de compreender Deus na sua totalidade, porque o homem é criatura, e a criatura não é capaz de conter dentro da sua razão o Criador, ou explicar o Criador com tudo aquilo que ele é. Por isso que lá bem no início do cristianismo se dizia que o homem ele dizia muito mais daquilo que não era Deus do que daquilo que de fato Deus era. Porque a gente realmente e somente, na verdade, a revelação pode nos fazer compreender algo de Deus. Mas mesmo a revelação que nos apresenta elementos, aspectos de Deus, a revelação ainda não nos faz compreender a sua totalidade, e é Jesus que vai como que revelando ao homem Deus. O que nós sabemos de Deus, quem nos revela de modo concreto é o próprio Filho de Deus. Quem me vê, vê o Pai, Jesus disse. E os evangelhos revelam Deus. E claro, um dia nós o veremos face a face. Hoje, pela fé, nós o conhecemos. Hoje, pela virtude da esperança, nós ansiamos por este encontro definitivo com Deus. Mas um dia iremos contemplá-lo face a face. E aí sim, veremos toda a grandeza de Deus que os nossos olhos ainda não são capazes de contemplar. Mas Tomé, ele traz dentro de si esse desejo de tocar o lado de Deus, como uma confirmação da veracidade de Deus, que Deus é verdadeiro, que na verdade é Deus que se revela para os seus apóstolos. E quando Jesus se apresenta 8 dias depois daquela experiência com os apóstolos no cenáculo, Tomé estava entre eles, e Jesus pede a Tomé que ele toque o seu lado aberto, as suas chagas, faça a experiência. Nós na comunidade falamos
dessa experiência forte que provoca a conversão no coração do homem. A evangelização, a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, provoca essa experiência profunda no coração do homem, daquele que se encontra distante de Deus. E como nós precisamos ser canais, o papel do evangelizador é esse, nós precisamos ser canais para que o homem faça a experiência de Deus, para que o homem moderno, o homem tão marcado pela incredulidade, o homem tão marcado pela resistência a crer em Deus, o homem que muitas vezes projeta em si mesmo a sua realização. Queridos irmãos, temos uma missão. Nós temos uma missão, todos nós missionários, todos nós crentes. Nós precisamos levar o homem à experiência com aquele que dar ao homem a experiência de salvação, de paz, que o homem não pode encontrar em outro lugar senão nessa experiência com o ressuscitado. Escutamos na primeira leitura de hoje, Jesus, o texto, o relato, falar que Jesus é a nossa paz. São Paulo dizer que Jesus é a nossa paz. E o que nós precisamos a cada dia, irmãos, é levar o homem a essa experiência da paz, da consolação, da misericórdia, do amor de Deus. Fazer como os discípulos fizeram com Tomé. Não rejeitaram a Tomé, porque Tomé disse que não acreditava se ele não pudesse ter a mesma experiência que os outros tiveram. Não tiveram essa atitude de dizer, não, você não é digno, porque você não acredita nas nossas palavras. Mas também é muito interessante isso, porque essa passagem a gente pode compreender como é necessário estarmos em comunidade. Nós estamos, nesse tempo de pandemia, celebrando a Eucaristia nas nossas comunidades domésticas, na igreja doméstica. A nossa casa se torna, de fato, o que ela é, o que ela sempre deve ser, o lugar do encontro em família, do encontro com Deus. Porém, nós somos, como também a própria passagem bíblica nos diz, nós somos família de Deus. E qual é o lugar aonde nós vamos fazer a experiência comunitária, que somos irmãos e irmãs, que somos da família de Deus? É na igreja, é na comunidade de fé. Ali é o lugar do encontro. O que aconteceu com Tomé? Tomé não estava entre os apóstolos. Talvez isso não possa estar acontecendo na sua vida, você que talvez há tanto tempo, e não estou aqui falando desse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo que exige de nós realmente o confinamento. Mas há quanto tempo você tem estado confinado em si mesmo e distante da família de Deus, que é a igreja? Você já parou para pensar que é justamente na igreja o lugar onde você vai voltar a crer? Que é justamente na comunidade de fé, como aconteceu com Tomé? Tomé não estava entre eles, mas quando Tomé se reúne com os discípulos, quando Tomé está com a comunidade de fé, ali ele faz a mesma experiência do ressuscitado. É na comunidade cristã. Queridos irmãos, a comunidade é o lugar do encontro com o ressuscitado. Eu quero fazer um convite a você. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Aonde você está? Eu não sei de onde você está participando dessa Eucaristia. Eu não sei qual é a sua cidade. Talvez você seja aqui de Belém. Talvez você seja de uma outra cidade do Brasil, ou talvez até de fora. E talvez você esteja muito distante de Deus, muito distante da comunidade, da família de Deus que é a igreja. E talvez você até justifique por diversos motivos que aqui não cabem eu dizer. Mas nenhum desses motivos justificáveis para que você se ausente da comunidade de fé. Nenhum motivo justifica a gente se distanciar de Deus. O pecado de um irmão, a fraqueza de outro, isso não é justificativa. Porque se um irmão ele comete um pecado, se outro irmão comete um outro pecado, você não deixa de ser como ele, pecador. E a comunidade cristã é o lugar dos pecadores. Nós somos
os pecadores que foram reconciliados pela misericórdia de Deus. O que talvez você traga no teu coração e o que talvez esteja muito forte dentro de você é o orgulho, que muitas vezes te afasta dos seus irmãos, te afasta da comunidade de fé. Volte para Deus, volte para a comunidade de fé, volte para a sua paróquia, volte para a sua comunidade, que já neste tempo que nós estamos retornando às nossas paróquias e comunidades, em alguns lugares já existem celebrações eucarísticas, talvez não, acredito piamente nisso, que esse distanciamento que você já está vivendo há tanto tempo, e não por causa do confinamento, volto a dizer, do confinamento provocado pela pandemia, mas de um outro confinamento provocado por uma outra pandemia, que é a pandemia da incredulidade no seu coração, do seu distanciamento de Deus, talvez do seu ateísmo prático, ou seja, da sua atitude de afirmar que você crê em Deus, mas você vive uma fé muito particularizada, como se isso fosse a realidade sobre a fé. A fé verdadeira, ela é uma fé vivida em comunidade. A fé nos convida à comunidade. A fé não nos distancia dos irmãos, a fé nos aproxima. Então, volte para a comunidade de fé que quer lhe acolher, lhe abraçar, que quer trazer você para essa experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Volte para os sacramentos, para a Eucaristia, para a confissão. Recomece pelo sacramento da confissão, se há muito tempo você não se confessa, e volte para a Eucaristia, para que assim você possa voltar a ser um homem novo. E a experiência que você faz na comunidade de fé, porque assim que nós vivemos uma experiência profunda com o ressuscitado, na comunidade de fé, a nossa fé é fortalecida. É na comunhão com os irmãos que Deus nos fortalece. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Queremos sair de todo o individualismo, de toda a centralização, de toda a mentalidade do mundo e nos voltarmos para a experiência com o Senhor. No final do Evangelho de hoje, Jesus diz: acreditastes porque vistes. Bem-aventurados são aqueles que crerão sem mesmo terem visto. Jesus está falando de mim e de você, que não teve a oportunidade de fisicamente ter visto o ressuscitado na nossa frente, mas que fez essa experiência de modo tão profundo, como se de fato Jesus ele estivesse fisicamente diante de nós. Ele está diante de nós na Eucaristia, na sua palavra, ele está diante de nós quando nós nos reunimos, mas a experiência que nós fazemos é uma experiência que nasce da nossa fé. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que Ele possa realmente renovar em nós uma fé profunda, que nos faça viver a cada dia uma fé radicada na comunidade cristã. Tem a sua base e o seu fundamento na comunidade cristã, na igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, na comunidade Shalom, aonde nós nos reunimos como vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.